é interessante lembrar da diversidade de comunidades, da diversidade de tribos que aqui habitavam. Buscando uma melhor condição para garantir a sua sobrevivência, esses grupos vão procurar locais que possam oferecer essa tranquilidade. No caso, eles vão procurar morar ou construir sua residência próximo aos rios ou na parte litorânea. Então, quando os portugueses chegaram aqui, boa parte desses povos habitavam no litoral, tá? Então é interessante também lembrar que esses povos estavam na fase do Paleoíndio. Olha só o programa, quando você pega o programa da UPE, vai perceber que pede aqui, olha, características socioculturais das populações indígenas que habitavam o território do atual estado de Pernambuco. Quando eu falo características, é você trazer justamente a situação geral. Do ponto de vista religioso, por exemplo, em geral você tem essas tribos desenvolvendo a religião politeísta animista. Havia organização social? Sim. Aí entra a figura do homem mais velho que era respeitado, que é o pajé ou o cacique. Além disso, lembrar que as terras eram comunitárias, eles desconheciam a escrita, e quando eu falo escrita, aí entra um cara chamado Augusto Conte. Para Augusto Conte, só a história se tiver escrita, tá? Por isso essa expressão pré-história hoje está em desuso, porque acreditamos, sim, que todos os homens fazem história, independente se tem escrita ou não, tá? Então, é interessante perceber que essas comunidades têm uma marca que é a diversidade. Eram grupos que entravam em choque muitas vezes. Então, quando os portugueses chegam aqui em Pernambuco, você já tem essas rivalidades, tá? Muitas vezes você tem os próprios europeus que vão incentivar mais inimizades para deixar esses grupos divididos e, de certo modo, facilitar a conquista dessas terras, tá? Então, aqui em Pernambuco a gente pode destacar os tabajaras, os caetés que habitavam na região litorânea, e você também pode e deve lembrar, né, dos careris, os tapuias careris que ficavam na parte mais interiorana, que é um assunto de uma próxima aula, porque quando a gente for abordar a Guerra dos Bárbaros, a gente vai perceber que esses grupos que habitavam no litoral, eles são encurralados, né, para o interior, e desse modo vai dificultar muito a organização social. Há referências de que esses povos que aqui habitavam não tinham nem rei, né, o R, não tinha nem lei, o L, e não tinha uma outra letra. Segundo os europeus, esses grupos que aqui habitavam não tinham nem rei, nem lei, nem fé. Na verdade, ele tinha fé, religião, eles tinham organização social, tinham práticas culturais que até hoje a gente vê essa resistência indígena através da pintura dos corpos, a tatuagem, você vê também através da culinária, enfim. Então esses grupos deixaram uma herança muito importante. Trabalhar esse tema na prova, no concurso, faz com que você entenda que a sociedade pernambucana é resultado justamente dessa fusão da cultura indígena, das tradições africanas e também das tradições europeias. Infelizmente, Gilberto Freire, na sua obra Casa Grande Senzala, dá ênfase a um negro eugênico, a um negro selecionado, e não dá tanta ênfase assim à importância desses grupos que aqui habitavam. Ok, e hoje é possível falar em alguns grupos remanescentes, alguns grupos que ainda cultivam? Olha, de acordo com pesquisadores, naquele momento que os portugueses chegaram aqui, em todo o Brasil, nós temos em torno de 5 a 6 milhões de habitantes. Mas na verdade, os europeus vão utilizar da política do extermínio, exterminar para conquistar. Então esse número é reduzido drasticamente em algumas décadas. Hoje você tem em torno de 300 mil remanescentes, grupos remanescentes, aqueles que ainda guardam vínculos com grupos daquele período que antecede a chegada dos europeus. Eu posso citar aqui o Funiô ou Carnijó, em Águas Belas, tá? Cita também os Pancararus, na cidade de Tacaratu, e também os Chucurus, em Simples. Então você tem outros grupos, obviamente. Hoje a gente pode situar em torno de 10 a 11 grupos que estão localizados entre o Agreste e a parte do sertão. Aí vocês, ok, mas como é possível a gente saber a datação desses povos que aqui habitavam? De 48 mil anos até 1500, a chegada de Cabral aqui no Brasil. Olha, a gente utiliza conhecimento da arqueologia, e hoje a gente pode, através dos sítios arqueológicos. O que são sítios arqueológicos? Um espaço, uma área que tem uma série de vestígios, de indícios,
E a partir daí, utilizando carbono 14, conhecimento da química, você pode justamente datar esses fósseis, tá? Então é um assunto muito bacana. Seguindo aqui o roteiro do programa da UPE, se ligar, é uma temática boa que eu tenho certeza que a prova vai explorar. E obviamente trabalhar esse tema é muito importante para que possamos trazer a memória e saber que a história de Pernambuco não começa com a chegada dos portugueses, e sim, há milhares de anos você tem vários povos que de forma pejorativa, preconceituosa, classificamos como pré-histórico, povos pré-históricos. Aí, como já falei, é uma ideia desenvolvida no século XIX, que afirmava que só há história se estiver escrita. Esses povos não tinham escrita, esses povos não eram iguais, esses povos tinham tradições, tinham culturas, tinham crenças que os europeus vão encurralá-los, que os europeus vão impor, tá? Através da Igreja Católica, através de políticas estatais, porque esses países que já ocupam a América, Portugal, a Espanha, a Inglaterra, a França, depois você tem também a própria Holanda, esses países estão imbuídos no interesse de lucrar, de faturar em busca de ouro e de prata. E obviamente isso vai resultar na mortandade de milhares de índios aqui no Brasil, aqui em Pernambuco, tá? E isso obviamente vai provocar uma série de conflitos. Claro, a gente não pode esquecer, os índios resistiram, tá? Eles não aceitaram facilmente essa dominação. E entre as lutas, a gente pode citar a Guerra dos Bárbaros, que eu já falei. Em um outro encontro eu falo mais, abordo mais, aprofundo mais, para a gente chegar firme e forte na prova da PM e arrebentar, tirar 10, gabaritar a prova, tá bom? Então, um forte abraço, fique com Deus e tem mais. Acompanhe nas redes sociais, acompanhe nosso site, acompanhe aqui no canal no YouTube para que possamos ficar aí, dialogando, se comunicando e, se Deus quiser, obter essa linda vitória. Fique com Deus!